A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho. Hoje nós estamos no áudio 27 do tema Aprendendo Mais, né? E a gente trabalhou um pouco ali sobre o caso de Naamã, que recebeu uma cura. Ele quis pagar essa cura, Eliseu recusou, e Geazi agora está tomando posse do que o seu senhor recusou, né? Agora ele está mentindo, né? Que Eliseu pediu aquilo lá para dar para 2 filhos dos profetas. Mas olha só, a mentira tem perna curta, né? Fica olhando. Meus irmãos, nós estamos aqui no versículo, nós vamos ler agora o versículo 24 do capítulo 5 de 2 Reis, né? Que está escrito assim, ó. E chegando ele à altura, tomou-os das duas, as suas... E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, né? Antes de ele chegar a Eliseu, ele escondeu. Despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, né? Agora ele apareceu a Eliseu, com a cara de pau. E disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nenhuma e nem a outra parte. Olha, ele mentiu para Naamã, que Eliseu mandou. Agora mentiu a segunda vez, que não foi para nenhum lugar. Voltou de sobre o seu carro, olha só, para nenhuma parte, né? Versículo 26. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo meu coração? Quando aquele homem voltou sobre o seu carro, tá vendo? Deus mostrou para ele, meus irmãos. Homem de Deus não é enganado, não. Quando aquele homem voltou do seu carro e ia encontrar-te, era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestidos e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Olha só. Não vamos julgar porque o profeta amaldiçoou ele não, tá? Isso aqui é uma coisa da cultura da época, daquele tempo. Então não vamos julgar não. Portanto, a lepra de Naamã passou para ele. Agora, meus irmãos, nós entendemos então que o castigo foi esse, né? Você acha que Deus não pode permitir certas coisas? Você acredita que Deus não faria isso? Lógico que Deus faria. Meus irmãos, Deus pode castigar. Olha, Deus pode fazer muita coisa, porque Ele é Deus. Ele faz como Ele quiser. Você não pode ficar escolhendo como Deus vai fazer e o que Deus vai fazer. Não. Deu para entender? Porque é Deus que nos justifica, é Deus que nos abençoa. Agora, entenda que essa situação foi porque ele procurou, meus irmãos. Ele caçou um jeito de fazer isso. Ele mentiu 2 vezes, lembra? Ele mentiu dizendo que Eliseu mandou, e depois ele mentiu falando que não foi a lugar nenhum. Olha que interessante, né? A gente aprende, meus irmãos, com os erros, mas ali não tinha como. Ele estava errando porque queria, né? A gente tem que entender que o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai nos abençoar. Bom, nós estamos aqui em 1 Crônicas, né? E nós vamos ler aqui, por exemplo, uma pequena história, uma história só. Por quê? Porque, meus irmãos, na verdade, 1 Crônicas, ela se repete com outras histórias que a gente já leu, tá? E eu não vou repetir a você as mesmas histórias. Então eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente ler uma história de 2 Crônicas, né? E vou passar já para os próximos, né? Eu espero que vocês estejam entendendo que nós estamos andando livro por livro, tá? Olha só que interessante. Hoje, a cada momento que pregamos a palavra de Deus, vemos pessoas que não querem, meus irmãos, nunca, jamais, sabe, fazer a vontade de Deus. Eles querem fazer a vontade da carne. E o que acontece com isso, fazendo a vontade da carne? A vontade da carne, Deus já tem as suas punições e o diabo para perturbar. Então o que acontece? As pessoas acabam fazendo a vontade da carne e
acabam pagando o preço. Volta correndo para Deus, faltando um pedaço, e querem o livramento. O que Deus faz? Deus dá o livramento. Então, às vezes, meus irmãos, você sabe que as coisas é errada? Fuja daquilo, meus irmãos. Não dê lugar a isso, meus irmãos. Não dê. Porque às vezes você fica dando lugar a isso, e aí você fica pagando um alto preço, né? O Espírito Santo quer nos mostrar algo interessante, né? Olha só, eu quero que você leia comigo aqui, rapidamente, é só um pequeno texto para não passar batido. Capítulo 29 de 2 Crônicas, no versículo 12, diz assim, ó: Então se levantaram os levitas Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dois filhos dos coatitas, e os filhos de Merari, né? Cis, filho de Abide, e Azarias, filho de Gelelel. Né? Isso aqui, na verdade, é uma lista de pessoas que tiveram que se santificar. Veja o verso 15. E ajuntaram seus irmãos e sacrificaram-se e vieram conforme mandado do rei, pelas palavras do Senhor. Deus falou com o rei e o rei passou para eles, né? Para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar e tiraram fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. Viu? Então, Deus precisa, meus irmãos, de homens e mulheres que venham limpar a casa dele, tanto espiritual como material, tá? Limpar a casa dele e tirar para fora as imundícias que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar ao primeiro mês e ao 8º dia do mês. Vieram ao pendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram-lhe: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus vasos, e a mesa da proposição, com todos os seus vasos. Também, repara, né? Aqui no lado espiritual, eles purificaram o templo e os vasos, né? Então, a igreja e os membros. Também todos os vasos que o rei Acás, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão. Olha, vasos que foram praticamente expulsos da igreja, que foram machucados, né? Já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor, né? Então, na verdade, nós entendemos aí, né? Nós já passamos aí a 1ª e 2ª Crônicas, né? Já falamos um pouquinho sobre cada história, já aprendemos, nós já vimos, tiramos, meus irmãos, aí, como eu disse, né? Muitas coisas são repetitivas, então não dá pra gente ficar pulando, né? Ó. As mesmas histórias de 1ª Crônicas e 2ª Crônicas, na verdade, já foram contadas. Então a gente passa agora, né, para próximo estudo, que a gente vai entrar em Esdras. Vocês entenderam? Nós vamos entrar em Esdras. E eu sei, meus irmãos, que muitas das vezes as pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia Sagrada. Mas eu digo a vocês, procurem ler a Bíblia Sagrada. Não adianta viver só de cafezinho, tá? Tá bom? Não fique só em algumas mensagens ou pregações que você escuta. Você tem que ter uma comunhão com a Bíblia Sagrada. Amém? Bom, eu vou ler um texto amanhã e eu vou já logo avisando, tá? É pesado. Olha, o áudio de amanhã é pesado. E eu vou ler. E eu espero que vocês compreendam, tá? Mas é Bíblia. Eu não prego revista Veja. Compreendendo assim, nós viajaremos pela Bíblia Sagrada para aprender um pouco mais. A gente vai aprendendo juntos, passeando pela Bíblia Sagrada, né? Espero que vocês estejam fazendo a lição de casa e aprendendo com cada áudio, cada estudo, cada mensagem que é mencionado, falado aqui, né? Bom, anota aí a lição de casa de hoje, tá? Espero que você faça. Está lá em Salmos, capítulo 100, verso 2. Salmos, capítulo 100, no seu versículo 2. Amém, meus irmãos?